Às vezes a vida nos leva a lugares onde precisamos começar de novo, e isso pode parecer assustador, mas na verdade é Deus abrindo um novo caminho, preparando algo maior do que conseguimos imaginar. Cada final que você viveu não foi para te parar, mas para te conduzir a um recomeço cheio de promessas, onde o que Ele tem reservado é melhor do que o que ficou para trás. Há sementes que ainda vão florescer, sonhos que ainda vão se realizar, porque o Senhor não escreve histórias para acabar em tristeza, mas para revelar a sua bondade. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Permaneça aqui comigo, porque hoje Deus vai falar com você aquilo que o seu coração precisava ouvir. Talvez você esteja em um daqueles momentos em que parece que tudo se perdeu. O coração aperta, a mente fica cheia de perguntas e o medo de não dar conta do que vem pela frente tenta te paralisar. Pode ser que a angústia tenha se tornado companhia diária e que o desânimo tenha roubado a sua força de sonhar. Eu sei. Existem dias em que levantar da cama parece mais difícil do que qualquer outra coisa. Dias em que você sente que perdeu muito e não sabe por onde recomeçar. A dúvida bate forte e você se pergunta se ainda vale a pena tentar de novo, se Deus ainda olha para você, se ainda existe um propósito na sua história. Mas deixa eu te dizer algo com carinho. Mesmo quando você não vê saída, o céu continua escrevendo o que vem depois. A palavra de Deus nos lembra que o recomeço não é sinal de derrota, mas de amor e cuidado. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse versículo é como um abraço de Deus dizendo que mesmo no meio da incerteza, Ele já tem preparado um futuro bom para você. Às vezes, a gente acha que começar de novo é retroceder, mas na verdade é avançar para o que Ele já sonhou antes mesmo de nascermos. E é nessa certeza que podemos descansar, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Me vem à mente a história de Ruth. Ela perdeu o marido, deixou para trás a sua terra e tudo o que conhecia e foi viver em um lugar completamente novo. Para muitos, parecia o fim da sua história, mas para Deus era o começo de algo muito maior. Ruth escolheu confiar e continuar caminhando, mesmo sem saber o que viria. E foi justamente nesse recomeço que Deus colocou Boaz em seu caminho, e dela veio a descendência de Davi e mais adiante de Jesus. Isso mostra que quando a gente confia e dá o passo de fé, Deus transforma perdas em sementes de um futuro incrível. Agora presta atenção. O que parece perda para você hoje pode ser exatamente o terreno onde Deus vai plantar o seu milagre. Eu não sei o que você perdeu, mas sei que Deus é especialista em transformar cinzas em beleza. Ele é capaz de abrir portas que ninguém pode fechar, de te dar novas oportunidades, de trazer pessoas e situações que vão restaurar a alegria que você achava que nunca mais ia sentir. O Salmo 35 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã pode começar hoje, dentro de você. Há uma saída, e o seu coração não vai ficar nesse lugar escuro para sempre. Deus está preparando algo tão lindo que quando acontecer, você vai entender por que certas coisas precisaram acabar. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus sabia que hoje você precisava ser lembrado de que a sua história não acabou. O que você está vivendo agora não é o último capítulo. Se você ainda está respirando, é porque ainda tem promessa para se cumprir. E por mais que os ventos estejam fortes, existe uma mão invisível sustentando você e guiando seus passos. Talvez as circunstâncias gritem que acabou, mas a voz de Deus está dizendo: eu estou fazendo algo novo, confie em mim. Recomeçar não é voltar ao ponto zero, é começar de um lugar diferente, mais forte, mais experiente. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum momento difícil,
porque até o que doeu faz parte da preparação para o que ele vai fazer. Assim como um oleiro que quebra o vaso para moldá-lo novamente e deixá-lo ainda mais bonito, Deus pode estar moldando a sua vida agora, para que ela tenha mais brilho, mais resistência e cumpra um propósito ainda maior. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Nada do que você passou será em vão, tudo vai cooperar para o seu bem. Não se cobre por já estar forte ou já ter tudo resolvido. A força para recomeçar não vem de dentro de nós, ela vem de Deus. Ele mesmo diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse sustento é real. E muitas vezes ele vai te dar paz antes mesmo de mudar as circunstâncias, porque o recomeço começa primeiro dentro do coração e só depois se manifesta do lado de fora. Enquanto você me ouve agora, Deus está cuidando de coisas que você nem imagina. Ele já está abrindo portas, já está alinhando caminhos e preparando encontros que farão sentido no tempo certo. Por isso, não desista. Pode ser que você ainda não veja nada, mas a promessa continua viva. Hebreus 10, 35-36 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A sua perseverança hoje é a chave para viver o que Ele já escreveu sobre você. Há momentos em que tudo ao redor parece calado e o silêncio de Deus parece pesado. Mas o que você ainda não percebeu é que, nesse silêncio, Ele está trabalhando nos detalhes que os seus olhos não podem ver. É como se Ele estivesse reorganizando as peças do quebra-cabeça da sua vida, colocando cada uma no lugar certo, para que quando você olhar para trás, perceba que nada foi por acaso. E enquanto você se pergunta, por que comigo? O céu responde com um, porque eu te amo demais para te deixar no mesmo lugar. Não é castigo, é cuidado. Não é abandono, é direção para um lugar mais alto, onde a sua fé vai florescer de um jeito que você nunca imaginou. Talvez o peso do que você perdeu ainda esteja tão vivo no seu coração que seja difícil acreditar que algo bom pode nascer desse lugar. Mas deixa eu te lembrar, Deus já reescreveu histórias que pareciam terminadas, já restaurou vidas que estavam em pedaços, já levantou pessoas que todos achavam que nunca mais se ergueriam. E o mesmo Deus que fez isso ontem é o Deus que está cuidando de você hoje. Ele não muda, Ele não falha. E mesmo que a tempestade esteja forte, existe um céu limpo sendo preparado para você atravessar. Eu sei que tem dias em que parece que a oração não passa do teto, mas a Bíblia nos lembra que antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces toda. Salmo 139:4. Isso significa que antes mesmo de você falar, Deus já sabe. E se Ele sabe, Ele já está agindo. É como uma mãe que prepara o remédio antes mesmo da criança chorar de dor. Ele antecipa o seu socorro, porque sabe exatamente onde você está e o que você precisa. Então, mesmo que agora pareça tudo igual, existe movimento acontecendo no mundo espiritual a seu favor. Você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Existe um motivo para Deus te trazer até aqui hoje. Talvez porque você tenha pensado em desistir, ou porque tenha olhado para o futuro e visto apenas incerteza. Mas Deus está usando essa palavra para te lembrar que o recomeço não é um castigo, é uma segunda chance. É como se Ele estivesse te dizendo agora, eu não terminei com você, e enquanto eu não terminar, ninguém pode encerrar a sua história. E isso, meu amigo, é a maior prova de amor que você pode receber hoje. Recomeçar não significa esquecer o que passou, mas aprender a olhar para trás, sem que isso te impeça de seguir. É entender que as marcas não são fraqueza, mas testemunho de que você sobreviveu. E se você sobreviveu, é porque ainda há algo grandioso esperando para ser vivido.
O que Deus tem para você não é pequeno, não é raso e não é frágil. É sólido, profundo e eterno. É por isso que Ele está te levando a um novo começo, para que você viva o que nunca viveu antes, com a maturidade e a força que só quem passou pelo que você passou pode ter. Às vezes, Deus precisa fechar uma porta para que a gente não insista em um caminho que não é mais para nós. E embora no início doa, com o tempo percebemos que foi proteção e não rejeição. Ele sabe de coisas que nós não sabemos, vê perigos que não enxergamos e prepara alternativas que nem sonhamos. Por isso, mesmo quando o recomeço parece forçado, podemos confiar que Ele está nos movendo para um lugar de cuidado e propósito. Agora, presta atenção nisso aqui. Se Ele está te movendo, é porque existe algo melhor te esperando do outro lado. Talvez você se sinta pequeno diante do que precisa enfrentar. Mas Deus não precisa que você seja gigante. Ele só precisa que você confie. Davi não venceu Golias porque era forte, mas porque acreditou que o Senhor estava com ele. E o mesmo Deus que foi com Davi vai com você nesse recomeço. A força que você precisa não está no que você vê, mas no que você crê. E se você crê, então já tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo. E mesmo que o medo ainda tente falar mais alto, lembre-se, medo não é ausência de fé, é só um lembrete de que você precisa se agarrar ainda mais em Deus. Ele não te pede para ter todas as respostas, só para caminhar com Ele. E a cada passo que você der, vai perceber que o recomeço não é o fim, mas o cenário perfeito para Deus mostrar o quanto te ama e o quanto a sua fidelidade é real. Quando a gente está no meio de um recomeço, muitas vezes a gente se sente como quem anda no escuro, sem saber qual vai ser o próximo passo. É como se cada dia fosse uma tentativa de encontrar um chão firme para pisar. Mas Deus, com toda a paciência, vai nos mostrando que Ele é esse chão. Talvez você esteja vivendo dias de incerteza em que não tem respostas para tudo, e isso te deixa inseguro, ansioso, com medo do que pode acontecer. Mas sabe o que é mais bonito? É que mesmo quando você não vê a estrada completa, Ele vê. Mesmo quando você não entende os porquês, Ele já sabe o para quê. E enquanto você tenta juntar os pedaços, Deus está moldando algo tão maior que, no dia certo, vai fazer você entender que cada passo, até o mais dolorido, fez parte de um cuidado que nunca te deixou sozinho. Muitas vezes, a gente acredita que recomeçar significa que tudo vai mudar de uma vez. Mas, na verdade, Deus nos ensina que o novo começa devagar, como a semente que brota aos poucos. O recomeço não é uma mágica que apaga o que doeu, mas é um processo em que Deus vai restaurando pouco a pouco, camada por camada. Ele tira o peso, depois cura as feridas e então começa a colocar sonhos novos no coração. E é nesse processo que Ele nos ensina a depender dEle, porque é na caminhada que a fé se fortalece. Talvez você ainda não veja nada acontecendo, mas não confunda silêncio com inatividade. Deus não está parado, Ele está trabalhando, e muitas vezes no silêncio mais profundo é que Ele prepara as maiores respostas. Tem histórias na Bíblia que nos mostram como Deus é especialista em recomeços. José, por exemplo, passou por traição, injustiça e prisão, mas em cada mudança de cenário, Deus estava o posicionando para um propósito maior. Quando parecia que a vida dele estava no fundo do poço, na verdade, ele estava mais perto do palácio do que imaginava. E o que aconteceu com José não foi apenas para benefício dele, mas para que ele pudesse salvar uma nação inteira. Isso me lembra que, às vezes, o recomeço que Deus nos dá não é só para nós, mas para que a nossa vida se torne resposta para outras pessoas. Agora presta atenção nisso. O que você está vivendo pode ser a preparação para algo que vai alcançar muito além de você. E se você está aí se perguntando, mas por que Deus deixou eu passar por tudo isso?
Talvez a resposta seja que ele sabia que você teria a força para atravessar e que isso te tornaria alguém capaz de carregar algo muito maior lá na frente. A dor não define o seu final. Ela apenas molda você para carregar um peso de glória que ainda está por vir. Romanos 8,18 diz que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. E essa glória não é só para o céu, mas também para ver ainda aqui na terra frutos de tudo o que você perseverou. Você não chegou até aqui por acaso. Se fosse para você desistir, você teria parado lá atrás, no momento mais difícil. Mas você sobreviveu, e sobreviver é prova de que há algo esperando por você logo adiante. Deus não desperdiça sobreviventes. Ele usa cada um como testemunho vivo de que é possível recomeçar e viver coisas novas. Então, por mais que o seu coração esteja cansado, lembre-se, não é a sua força que vai te sustentar, mas a dele. E essa força é inesgotável. E olha, talvez você ainda esteja carregando lembranças que doem, e o medo de se machucar de novo tenta te impedir de dar o próximo passo. Mas Deus está dizendo que é seguro seguir, porque Ele vai à frente. Isaías 45:2 diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso significa que nada pode impedir o que Ele já determinou sobre a sua vida. O recomeço pode até ter obstáculos, mas não existe obstáculo maior do que a promessa de Deus. Quando Ele decide recomeçar algo na nossa vida, não importa quem não acredita, quem duvida ou quem já nos descartou, porque o que Ele começa, Ele termina. Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se Deus já começou algo no seu coração, não tenha medo, porque Ele vai até o fim. Essa certeza nos dá descanso, porque sabemos que não estamos tentando sozinhos. Estamos sendo guiados por mãos seguras. E mesmo que você esteja cansado de tentar, Deus é especialista em renovar forças. Ele não quer apenas que você recomece, Ele quer que você viva plenamente o que Ele preparou. Isso significa que, no processo, Ele vai te ensinar, curar, restaurar e também vai te surpreender com coisas que você nem pediu, porque Ele é Pai, e Pai gosta de surpreender seus filhos com amor. Então, respire fundo, levante a cabeça e lembre-se, este recomeço não é o fim, é o início de um capítulo que será muito melhor do que todos os que você já viveu. Tem horas que a gente olha para trás e vê tudo o que já perdeu e o coração fica apertado, como se fosse impossível seguir sem aquilo. Mas o que a gente esquece é que Deus nunca tira algo sem ter algo melhor para colocar no lugar. Ele não é um Deus que deixa espaços vazios. Ele é o Deus que preenche. Talvez hoje você sinta um buraco na alma, um vazio que nada parece preencher. Mas Ele está dizendo que vai ocupar esse espaço com paz, alegria e um sentido novo para a sua vida. Às vezes o recomeço dói, porque precisamos abrir mão do que já não cabe mais. Mas é justamente essa entrega que abre espaço para o novo de Deus. E quando Ele começa a fazer, a gente percebe que valeu a pena confiar. O recomeço que Deus prepara não é frágil, é sólido. Ele constrói de forma que ninguém possa destruir. É como uma casa firmada sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode soprar o vento, mas ela não cai porque está firmada nele. Mateus 7:25 diz exatamente isso. E essa é a garantia que você tem de que, se confiar no Senhor nesse novo começo, nada vai abalar a obra que Ele está levantando na sua vida. E mesmo que você se sinta pequeno adiante de tudo o que precisa reconstruir, lembre-se que a força que sustenta essa obra não é a sua, é a dele. Você só precisa dar os passos de obediência e Ele vai cuidando do resto. Talvez você tenha medo de sonhar de novo, porque já tentou antes e não deu certo.
Mas Deus não quer que você viva preso ao que não funcionou. Ele quer te ensinar a sonhar diferente, de acordo com a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso significa que quando Ele coloca um sonho no seu coração, Ele também prepara o caminho para realizá-lo. Pode ser que hoje pareça distante, mas cada passo que você dá em obediência aproxima você do que Ele já planejou. E no tempo certo, quando você olhar para trás, vai entender que o recomeço foi o melhor presente que poderia ter recebido. Você não está sozinho nesse processo. O Espírito Santo é o seu ajudador, conselheiro e amigo. Ele está ao seu lado em cada lágrima, em cada oração silenciosa, em cada suspiro que você dá quando acha que não vai aguentar. Ele é aquele que te fortalece quando as forças acabam, que te lembra das promessas quando a esperança enfraquece. E acredite, mesmo agora, enquanto você ouve essa mensagem, Ele está renovando algo dentro de você. Pode ser que seja apenas uma chama pequena, mas é o suficiente para manter o seu coração aquecido até que o novo floresça completamente. O recomeço que Deus está te dando é também uma oportunidade de viver de forma diferente. Não é só retomar de onde parou, é caminhar com mais sabedoria, com mais gratidão, com mais consciência do cuidado dele. É olhar para cada dia como uma chance de viver mais perto do propósito que ele te deu. E quando você começa a enxergar assim, até os dias simples ganham significado. Porque você sabe que está no centro da vontade de Deus. E é isso que faz qualquer jornada valer a pena. Então, respire fundo agora e receba essa certeza no seu coração. Não importa como foi o ontem, hoje é um novo dia e Deus já está nele. Ele já preparou tudo, já está no controle de cada detalhe e já está cuidando para que nada te falte. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar em quem já escreveu o seu amanhã. E esse amanhã não é de derrota, não é de fracasso, é de vitória, porque quem está conduzindo você é o Deus que transforma finais tristes em começos extraordinários. O que Deus está preparando para você vai além de qualquer expectativa que o seu coração possa criar. Ele não trabalha apenas para restaurar o que se perdeu, mas para superar o que você um dia sonhou. É como está escrito em Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isso significa que por mais que você imagine algo bom, Deus já tem algo ainda maior. O recomeço que Ele está te dando não é para te colocar no mesmo nível de antes, é para te elevar, para te mostrar que a sua história com Ele é crescente, que a cada capítulo a graça se torna mais evidente e o cuidado mais visível. E quando o medo tentar voltar, porque ele sempre tenta, lembre-se que o medo não tem autoridade sobre a sua vida. Você não é guiado pelas circunstâncias, mas pela voz do bom pastor. E ele disse que daria a vida por você, então não vai te abandonar no meio do caminho. Cada passo que você dá na direção do que Deus mandou, mesmo que seja pequeno, é um passo de obediência que destrava o próximo capítulo. Então, mesmo que pareça devagar, não pare. O processo pode ser lento aos olhos humanos, mas no tempo de Deus, cada detalhe está no ritmo perfeito para que tudo se encaixe no momento certo. Tudo o que falamos até aqui não é apenas uma reflexão bonita. É uma verdade viva que vem do coração de Deus para o seu coração. Recomeçar não é o fim, é a prova de que Deus ainda está escrevendo e que a sua história continua carregada de propósito. Você não é definido pelas perdas, mas pelas promessas que ainda estão de pé. E se Deus está dizendo para você começar de novo, é porque Ele já preparou o caminho, já está à sua frente e já garantiu a vitória. É tempo de acreditar de novo, de sonhar de novo, de se levantar e seguir, porque existe um futuro de esperança esperando por você. Agora, eu quero te convidar para orar junto comigo.
Não importa onde você esteja, se puder, feche os olhos por um instante e entregue o seu coração para o Senhor. Esse é um momento entre você e Ele, um momento para colocar diante de Deus tudo o que pesa, tudo o que assusta, tudo o que você não consegue carregar sozinho. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco agora diante de Ti cada pessoa que está assistindo a este vídeo. O Senhor conhece a dor, as lágrimas, os medos e as dúvidas que têm tentado enfraquecer esse coração. Eu peço que agora, Senhor, o Teu Espírito Santo visite cada lar, cada vida, trazendo paz, cura e esperança. Que o desânimo seja trocado por coragem, que a tristeza dê lugar à alegria e que o peso do passado seja retirado para que o novo do Senhor possa entrar. Pai, abençoa cada passo, abre portas que ninguém pode fechar, restaura sonhos que foram deixados para trás e fortalece a fé de cada um para que eles creiam que recomeçar é apenas o início de algo maior. Eu declaro, em nome de Jesus, que a vitória, a provisão e a proteção do Senhor estão sobre cada vida que ora comigo agora. Amém. Creia nisso. Este recomeço que você está vivendo não é um acaso, é um presente de Deus para transformar a sua história. Caminhe com fé, porque quem começou essa boa obra na sua vida é fiel para completá-la. E quando você olhar para trás, vai agradecer por não ter desistido, porque vai ver que o novo de Deus foi muito melhor do que tudo que ficou para trás.